Cara presidente Ana Rita, caros colegas senadores e senadoras, uma saudação aos policiais rodoviários federais que estão aqui nessa cerimônia, aqui na Galeria de Honra e também nas galerias. E gostaria, senadora Ana Rita, que Vossa Excelência comigo também tenha um pouco de tolerância em relação ao tempo, tá? Quanto aos oradores que me antecederam, e sei que Vossa Excelência será atenciosa em relação a isso. Até porque o tema que trago talvez interesse também ao seu Estado, o Espírito Santo. Nossos telespectadores da TV Senado, meu caro senador Paulo Bauer e demais senadores, eu trago aqui uma notícia que me deixou alarmada como senadora do Rio Grande do Sul, está lá o senador Paulo Paim, porque nós vemos trabalhando desde o ano passado na renegociação do acordo da dívida dos estados e municípios para alterar o indexador dessa dívida. Diga-se de passagem, com um juro exorbitante, que é muito maior do que aquele juro que o governo concede a outras operações, inclusive externas, para outros países ou outras instituições. Anunciou-se até que aquele banco de investimentos do BRICS vai financiar a 3% ao ano. O que eu quero chamar a atenção é que o governo federal acaba de admitir, através do Tesouro e da Fazenda, uma operação de renegociação de uma dívida muito, mas muito maior que a dívida do Rio Grande do Sul com a União. Trata-se da dívida do Tesouro com o BNDES. O banco mais importante estratégico do país ganhou o aval da equipe econômica do governo para renegociar parte da dívida da instituição, ou seja, 194 bilhões. A do Rio Grande do Sul é 54,4 bilhões. Então, o Tesouro está renegociando com o BNDES uma dívida num total de... O total da dívida é 400 bi. Mas a renegociação foi de 194 bilhões. Portanto, muito maior do que os 50 bi do Rio Grande do Sul. O que mais preocupa é que essa dívida parcial de 194 bilhões de reais que o BNDES poderá renegociar em condições, eu diria, de pai para filho, de pai generoso para filho bom. É de quase 4 vezes mais do que a dívida do Rio Grande do Sul, como eu estive falando agora há pouco. Essa negociação que favorece enormemente o BNDES, com algumas operações que a gente ainda não tem o detalhamento, porque elas estão feitas sob sigilo, foi divulgada pelo jornal Valor Econômico, quinta-feira, dia 28, numa matéria assinada pelo competente repórter econômico Ribamar Oliveira. A diferença de tratamento dada pelo Tesouro ao BNDES é gritante comparativamente ao que a União dá, ou o Tesouro, para os estados e municípios. Numa injustiça flagrante. A dívida do BNDES poderá ser renegociada por 46 anos, com 6 anos de carência para pagar os juros, 26 anos para começar a honrar o valor principal e com a substituição dos indexadores originais, a taxa referencial ATR, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e taxa de câmbio por taxa de juros de longo prazo, a famosa TJLP. Segundo mostra a reportagem do jornal Valor Econômico, o Banco Oficial só pagará juros equivalentes a 1/3 da TJLP, também limitados a 6% ao ano. Segundo o Tesouro Nacional, essas mudanças estão amparadas pela Lei 12.872, com argumentos que a medida seria necessária devido à falta de recursos para fazer novos aportes ao BNDES. Os estados e municípios estão falidos, sem um tostão para fazer investimentos, como é o caso do Rio Grande do Sul. Investimento, que é estrada para as pessoas, é saúde para as pessoas que estão doentes, é educação para as crianças que não têm escola, é creche que falta para as mães operárias deixar os seus filhos para elas irem trabalhar. O que é lei nem sempre é eticamente aceitável ou justo. A lei é fria.
A questão é uma questão de justiça na relação entre os entes federativos. Essa lei, no entanto, que entrou em vigor no dia 24 de outubro de 2013, escondida numa medida provisória, a 618, sequer detalhou a remuneração a ser recebida pelo Tesouro nessa operação. Um dos artigos da lei, o artigo 7º, simplesmente deixou em aberto os critérios do Ministério da Fazenda para conceder esse largo e generoso benefício ao BNDES que está sendo negado a estados e municípios, como é no caso do indexador. Enquanto isso, os estados primos remediados da federação ou os primos pobres, como são os municípios, até o momento só tem uma promessa, uma única promessa do governo de que em novembro será votada a lei do PLC 99, cuja relatoria está na mão do competente senador Luiz Henrique da Silveira. Eu concedo a parte ao senador Paulo Bauer, embora a questão regimentar, mas eu acho que a questão é tão grave que o regimento, senador Mozarino, de Vossa Excelência, que é muito cuidadoso com a questão regimentar, mas eu penso, senadora Ana Rita, que estou sendo aparteada pelo senador Paulo Bauer, se Vossa Excelência permitir, senadora Ana Rita, eu penso que seria enriquecedor uma parte do senador Paulo Bauer. Senadora, eu agradeço a Vossa Excelência pelo aparte também à mesa. De fato, o tema que Vossa Excelência traz ao conhecimento deste plenário e que muito bem aborda é muito relevante e é muito preocupante, porque os estados, e aí eu incluo o meu estado de Santa Catarina, estão, sem dúvida nenhuma, em situação de grande dificuldade, não pelo valor e pelo volume de empréstimos que têm, mas sim pelo valor que pagam anualmente para a União a título de juros. E estes, que são objeto de discussão aqui no Senado, como Vossa Excelência bem mencionou, precisam ser revisados. Se a renegociação de dívidas estaduais foi feita há mais de uma década atrás e estabelecido foi um indexador que hoje não corresponde mais à realidade financeira e econômica do país, é preciso que ele seja revisto. E o Senado não tem votado essa matéria, em que pese a dedicação e o trabalho e o esforço do senador Luiz Henrique da Silveira, por uma determinação do Poder Executivo, da área econômica do governo federal. Enquanto aqui as coisas não evoluem e nós, senadores, temos a responsabilidade de representar nossos estados, de representar a federação, a gente vê essas providências, como Vossa Excelência bem menciona, do Tesouro em relação ao BNDES se realizarem sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dificuldade e sem nenhuma explicação. O BNDES hoje tem, sem dúvida nenhuma, servido ao governo como instrumento de política econômica, observados muito mais critérios de manutenção ou de preservação de índices que escondem a inflação e escondem a desindustrialização do país do que propriamente de um banco que contribua com o desenvolvimento do país. Felicito Vossa Excelência pela sua manifestação e pelo assunto que traz ao conhecimento da Casa e que conte totalmente com nossa solidariedade e apoio. Muito obrigada, senador Paulo Bauer. Essa proposta não é importante só para o Rio Grande do Sul, mas também para Alagoas, mais 180 municípios de todos os estados brasileiros, entre os quais as capitais São Paulo, Cuiabá, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Esse projeto de autoria do governo é um projeto do governo, não é do Congresso de Iniciativa. É um primeiro passo, e tímido eu considero, para mexer no Pacto Federativo. Essa proposta determina a troca do atual indexador dessas dívidas, o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, IGPDI, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acrescido de juros anuais de 4 pontos percentuais. Isso é para evitar que os estados, em situação financeira grave, continuem usando cheque especial para pagar uma conta que pode ficar impagável se nada for feito. Essa mesma proposta em tramitação aqui no Senado fixa também como limite a cobrança de encargos a taxa Selic, devendo ser adotado o que corresponder ao menor valor. É importante lembrar que, atualmente, estados e municípios usam como indexador da dívida o IGPDI, mais juros que vão de 6 pontos percentuais a 9 pontos percentuais ao ano para pagar as dívidas com a União.
são condições draconianas que deixam os estados em extrema desvantagem e prejudica a já abalada relação federativa. Se o Tesouro Nacional tem fôlego financeiro para renegociar as dívidas do BNDES, por quê? Por que estados e municípios não têm acesso a ajustes semelhantes ou condições mínimas que permitam um reequilíbrio financeiro e fiscal? Se a prima rica da União, a União pode, por que os estados não podem também? Nós, parlamentares, já debatemos muito essa questão aqui e esse assunto, lamentavelmente, não está avançando. Há uma promessa assumida pela Presidente da República de que vai votar em novembro. Mas esse acordo já foi quebrado no início deste ano. Qual é a garantia que nós teremos que isso vai realmente ser feito em novembro? Não é novidade para ninguém que os gestores públicos enfrentam altas taxas de juros para pagar dívidas estaduais e municipais com o governo federal. Parte desse dinheiro gerado, arrecadado por esses entes federados, continua vindo para Brasília, mas não retornam para os estados nem para os municípios nas quantias devidas e necessárias daquilo que vem para cá. Além disso, esses entes federados continuam em desvantagem, pois mesmo não tendo recursos para cumprir as obrigações financeiras, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal, os gestores estaduais acumulam também, injustamente, serviços públicos que deveriam ser prestados pela União. É o caso, por exemplo, do atendimento à saúde, a famosa a PEC 29, dos 10%. Nada foi feito, senador Mano. O senhor é médico, sabe disso. Nada foi feito. Então, são sobrecarregados. Os estados têm que aplicar 12% e os municípios 15%. E nenhum município aplica 15%. Todos aplicam mais de 25% em saúde, porque nem os estados nem a União faz. O debate sobre o Pacto Federativo, que envolve o conjunto de obrigações existentes entre os entes federativos, lamentavelmente não foi cumprido. O presidente desta Casa, Renan Calheiros, assumiu o compromisso de colocar esse projeto em votação após as eleições de outubro, mas é uma decisão que não pode mais retardar. Aliás, quero dizer aqui também que no ano passado, em novembro, quando essa matéria estaria para ser votada, lutei muito para que ela fosse votada no ano de 2013, porque o governador atual do nosso estado do Rio Grande do Sul, senador Paim, senador Simão, que está em campanha lá no Rio Grande do Sul. Nós lutamos muito para que ela fosse votada e terminando, senador, estou terminando. O governador atual, ele seria beneficiado. O governo do Rio Grande do Sul atual, comandado pelo PT, seria o beneficiado. Eu lutei muito, eu não estava preocupada se era do meu partido, se era de oposição, eu estava preocupada com o Rio Grande do Sul. E é essa preocupação que tem que ter um senador, com as questões reais, não com as questões de interesse partidário. Isso é uma coisa menor. A questão maior é o interesse público, e esse era o interesse. E ela não foi votada. Essa proposta, o projeto de lei da Câmara 99 do governo não foi votado. Eu só espero que, passada a eleição, a promessa seja cumprida de votar esse acordo, cuja relatoria é do senador Luiz Henrique, para salvar a Federação Brasileira. Agradeço muito, senadora Ana Rita, pela generosidade do tempo concedida, mas não fui só eu que recebi, a senhora deu para os outros também. Isso é igualdade, é republicanismo. Obrigada, senadora. Obrigada, senadora Ana Amélia, pela compreensão.